Já assistiu o primeiro vídeo que fala sobre a questão da vida financeira e da importância dela para o nosso dia a dia? Eu quero falar um pouquinho sobre o pós de tudo isso, que é basicamente você ter uma noção, né, a longo prazo do que você quer construir e principalmente como você quer aproveitar a sua vida financeira. Então, se você está numa idade, por exemplo, acumular riquezas, né, que é basicamente a parte mais jovial, de você estar entre os 20 e 40 anos, mais ou menos, onde você está mais acumulando riqueza, esse é um ponto muito interessante, que é a questão do investimento. E o investimento, muitas vezes a pessoa se pergunta, por onde eu começo? Você tem que começar com objetivo. Então, você tem que começar sabendo por que você está investindo. É para você ter, por exemplo, uma aposentadoria mais certa? É para você ter, por exemplo, como viajar no futuro? Você está pensando em acumular patrimônios agora? Então, você quer um carro, uma moto, sei lá, uma casa, enfim. Qual é o seu objetivo de investimento? Esse é basicamente a pergunta mais importante, porque é a partir dela que você consegue saber qual é a melhor forma de investir o seu dinheiro. E aí, para isso, você consegue, tem várias formas, como por exemplo, a mais inicial ali é a renda fixa, né? Que é basicamente, tem alguns CDBs que alguns bancos disponibilizam, que aí você tem um pequeno rendimento mensal. Isso é bacana porque você consegue ter uma noção, de quanto você vai ter mais ou menos lá no futuro. Muitos deles têm liquidez diária, que basicamente a liquidez diária é você poder tirar o seu dinheiro quando você precisar. Então, se você precisar tirar amanhã, ele vai estar lá disponível. Alguns, você tem um rendimento a partir da quantidade de dias que você passa com ele investido. Então, imagine, tem alguns, vamos lá, alguns CDBs que eles levam, sei lá, 3 anos. Um rendimento é com 3 anos. Então, você não pode resgatar esse dinheiro antes. Então, você precisa entender o porquê que você está fazendo aquilo para você escolher qual é a melhor forma de investir. Atualmente, o mais básico, assim, é o Tesouro Selic, que é basicamente esse que você tem um rendimento, meio que uma liquidez diária, você pode tirar quando você precisar, e você não tem o seu dinheiro não é onerado e você também não fica preso àquela modalidade até vencer. Então, você pode resgatar o seu dinheiro quando você precisar. E aí tem várias outras, só que você precisa entender qual é realmente o seu objetivo para você escolher a melhor forma, conseguir, ter melhores frutos, né, daquele seu rendimento que você está fazendo todo mês. E aí é bacana também você estipular o quanto você vai investir todo mês. É 10% do seu salário? É 20% do seu salário? Ah, não. Sei lá, a cada semestre ou quando você tirar férias, você vai investir suas férias. E é bacana você ter uma consistência nisso. O dinheiro, ele vai se multiplicando, mas é aos poucos. Entenda que a sua maior forma de renda não é o investimento, tá? O investimento geralmente é um complemento. Então, aquele dinheiro, ele fica rendendo lá, ele rende, mas a sua fonte geradora de dinheiro tem que ser outra. Tem que ser, sei lá, o seu trabalho, a sua forma, sei lá, um empreendedorismo que você faça. E aí são outras formas de você conseguir realmente, conseguir dinheiro para poder fazer dinheiro com o seu dinheiro, entendeu? Você basicamente investe esse dinheiro e ele vai trabalhando mais e vai multiplicando esse dinheiro que você está conseguindo. Então, você precisa ter essa consciência de que, geralmente, com investimento você não vai ficar rico. Mas, se você tiver paciência, se você tiver constância de todo mês aplicar, com certeza você vai sair muito mais rico do que quando você entrou. E muitas vezes você tem que entender o que é a riqueza para você. É 3 milhões de reais? É 300 mil? É 100 milhões de reais? Então, assim, tudo depende também de quanto essa riqueza importa para você, qual é o valor estipulado. E aí você vai colocando metas. Imagine que você, por exemplo, eu quero comprar uma casa à vista, uma casa de 300 mil reais. Quanto você tem hoje? Quanto você precisa ganhar para você ir investindo e a partir daí você conseguir comprar sua casa? E aí, vale a pena informar também a quantidade de tempo que você tem disponível para esperar.
Então, por exemplo, você quer comprar sua casa, você vai comprar sua casa daqui a 10 anos, 20 anos. Qual é o tempo?